A paz do Senhor, meus irmãos, pastor Gedielso, passando aqui para mais um Papo com EBD, para apresentar a nossa próxima revista, a terceira revista do nosso terceiro trimestre do ano de 2026, o ano da frutificação. Encerramos agora as cartas paulinas e agora vamos iniciar um importante livro do Antigo Testamento, o livro profético e histórico de Daniel. Bem, a nossa intenção é sempre trazer os aspectos gerais e um panorama geral do livro para servir de suporte, de auxílio para os nossos professores e alunos da EBD. Bem, o que dizer desse importante livro? A começar pelo nome, Dan-iel. O termo hebraico Dan significa aquele que julga, e El significa Senhor, Deus. Portanto, a palavra Dan e El significa Deus é o meu juiz, ou o Senhor é o meu juiz. O livro de Daniel está incluído ali nos profetas maiores, é o 27º livro do Antigo Testamento. Bem, Daniel, ele é oriundo da tribo de Judá, né? Então ele fazia parte de uma família nobre, de uma família que quando Jerusalém foi cercada, ele foi levado cativo na primeira leva dos cativos da Babilônia. Lembrando que nós estamos falando aqui de 3 levas, né? O primeiro cerco de Nabucodonosor a Jerusalém ocorreu no ano de 606 a.C., no ano de 596 a.C., a segunda deportação, e no ano de 586, a terceira deportação. Então, nós situamos Daniel na primeira deportação, quando ali foram levados artífices, os primeiros militares, as famílias nobres, os intelectuais, né, de Judá. Daniel foi ao meio. E foi um profeta, foi um jovem que serviu na corte de Nabucodonosor. Bem, Daniel é contemporâneo de Jeremias e Ezequiel. Só que enquanto Daniel serviu na corte de Nabucodonosor, Ezequiel ficou no campo dos exilados, dos cativos. Então, é um importante livro, ele é dividido em 2 partes, isso é importante para os nossos irmãos. O livro de Daniel é dividido em 2 partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 7, ele tem uma pegada histórica. E depois do capítulo 8 ao capítulo 12, nós temos uma pegada mais profética, né? Lembrando que ele não está organizado em forma cronológica, né? O capítulo 1, ele apresenta o contexto de Daniel, e a partir do capítulo 2 ao 7, nós temos ali, então, um desenho histórico desse livro. A partir do capítulo 8 ao 12, portanto, nós temos um desenho mais profético. Então, é assim que o professor e o aluno devem abordar esse importante livro, né? É um livro autobiográfico, é um livro literário, profético, histórico e escatológico, né? Qual o tema de Daniel? O tema de Daniel é a soberania de Deus na história. Muito importante o professor dar ênfase a esse tema, a soberania de Deus na história, sobretudo na história dos reinos, porque Deus usa reinos para derrubar outros reinos. Então, Daniel também é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Veja que esse livro, ele perfaz quase 73 anos de história. Sim, porque ele vai de Nabucodonosor até Belsazar. São 7 reis babilônicos, até a queda de Nabopolassar. É o último descendente de Nabucodonosor. Então, o livro de Daniel perfaz 70 anos, terminando ali com a queda do Império Babilônico e o início do Império Medo-Persa com Ciro.
Portanto, Daniel, ele perfaz um período muito importante da história, desde a primeira deportação, no ano de 606, até o ano de 536 a.C., quando, portanto, nós vamos ter o decreto de Ciro libertando o povo do cativeiro. Então, Daniel passou os 70 anos servindo na corte de Nabucodonosor. Bem, outro importante aspecto que nós devemos salientar são os dois propósitos do livro. O primeiro propósito é dar ao povo do cativeiro a certeza de que aquele juízo não seria permanente, seria algo transitório. É verdade que 70 anos são 7 décadas. Então, muitos judeus morreram ali e nasceram naquela cidade, na cidade da Babilônia. Lembrando que a Babilônia hoje ela está situada ali entre os países Irã e Iraque, naquela região da Mesopotâmia. O segundo propósito do livro é fornecer ao povo de Deus as visões proféticas da ação soberana de Deus no decurso da história, demonstrando o triunfo do reino de Cristo, sobretudo culminando com a vitória de Cristo ao final de todos os reinos terrenos. Sim, porque se nós olharmos profeticamente, escatologicamente, nós vamos ver que Daniel começa no ano de 606 a.C., mas ele vai até o período final tribulacional. Quando? Quando aquela pedra que representa o reino de Cristo quebra os pés da estátua da visão, do sonho que Nabucodonosor teve. E então são esses dois os propósitos que o professor deve dar ênfase, né? Outra situação muito importante nesse livro são os principais eventos, né? O professor deve estar atento para isso, né? O início do cativeiro, temos ali no capítulo 1, nós temos a visão da estátua, nós temos o evento da fornalha, nós temos a loucura do rei, nós temos o banquete do rei e o aparecimento da mão misteriosa escrevendo na parede. Nós temos ali Daniel sofrendo aquela conspiração dos príncipes e dos governantes, e aí ele é lançado na cova dos leões. Nós temos a visão dos 4 animais, nós temos as 70 semanas proféticas, nós temos a questão da destruição do Império Babilônico pelo Império Medo-Persa e, por fim, os últimos eventos e as palavras seladas. Então, é um importante livro, é um livro que vai desafiar os nossos professores e alunos, e aí eu quero também te convidar para que você acesse esse gráfico que está sendo mostrado aqui neste vídeo, e nesse gráfico é importante o irmão observar toda a dinâmica das deportações e o início e o declínio de cada um dos reinos. Então, Deus, sobretudo naquela visão de Nabucodonosor da estátua, nós vamos ver a divisão dessa estátua em metais, e esses metais eles são classificados pela sua importância. Por exemplo, a cabeça de ouro representando o reino de Nabucodonosor, o reino babilônico. Nós vamos depois ver os braços e o peitoral daquela estátua representando o Império Medo-Persa. Logo em seguida, nós vamos ver o ventre dessa estátua representada ali pelo metal cobre, representando também o Império grego, que vai se insurgir e derrubar o Império Medo-Persa. E, por fim, as 2 pernas, sim, representando o Império Romano, né, que é um império que se agiganta. Entretanto, os artelhos, ou seja, os pés dessa estátua, que apontam para um reino tribulacional e escatológico, será esmagado por aquela pedra que é lançada do céu e destrói toda a estátua. Então, olha lá, é um livro realmente escatológico, tá?
E também te convido para que você tenha ou possa acessar para seu auxílio 2 livros que nós usamos para subsidiar esse estudo, que é Daniel versículo por versículo, do pastor Severino Pedro da Silva, da CPAD, e também o livro Daniel, o profeta amado no céu, do Hernandes Dias Lopes. Amém, meu irmão? Então, teremos um excelente livro para estudar e será um conteúdo desafiador para os nossos professores e alunos. Portanto, meu irmão, que nós possamos fazer um ótimo uso desse material e dessa revista e que ao final desse trimestre possamos estar edificados na palavra do Senhor e capacitados. Amém? Meu irmão, eu te agradeço e te espero num próximo encontro. Fica aqui o nosso abraço. Que Deus em Cristo vos abençoe. 2026, o ano da frutificação.